Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, meu nome é Rafaela, sou aqui de Camaçari e venho aqui, a convite de Murilo, para trazer uma mensagem de Deus, para o seu coração. Que Deus possa falar com você através dessa mensagem, em nome de Jesus. Então, a mensagem está em 2 Crônicas 34, 1 e 2, que diz o seguinte: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. O que essa mensagem quer dizer para nós hoje? Primeiro que Josias tinha apenas 8 anos de idade. Hoje em dia, se você for olhar, 8 anos de idade é uma criança. E ele era uma criança. E ele reinou, ele se tornou rei. Imagine uma criança de 8 anos de idade liderar homens, liderar jovens, liderar crianças, liderar mulheres, jovens, idosos, pessoas mais velhas que ele. Imagina, pois assim foi Josias. Com 8 anos de idade ele reinou, ele foi rei. Ele assumiu uma responsabilidade que aparentemente, vou te dizer, foi uma responsabilidade difícil. Pense, foi difícil, porque ele não tinha experiência alguma. Ele, pelo fato de ele ser criança, as pessoas às vezes não davam credibilidade a ele. Uma criança. Mas ele foi segundo o coração do Senhor. Ele foi reto perante o Senhor. E nós? Será que nós estamos sendo reto perante o Senhor? Será que nós estamos fazendo a vontade do Senhor? Será? Se a gente for parar para imaginar, ver, parar, refletir. Às vezes a gente se acha incapaz. Às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir. Mas ele tinha 8 anos de idade. Quando ele começou a reinar, ele foi rei. E ele foi crescendo, foi aprendendo. Não que com 8 anos de idade ele já sabia tudo. Não, ele não sabia. Mas com 8 anos de idade, ele foi aprendendo. Ele foi amadurecendo. Ele foi crescendo. E isso é comigo e você hoje. Não ache que você vai saber de tudo, não. Você vai aprender. Você vai buscar. Buscar onde? Qual é a fonte? A fonte é Jesus. Qual é a solução? A solução é Jesus. Sem Jesus, nada você vai poder fazer, meu bem. Nada. Sem Jesus, nada vai acontecer. Nada vai fluir. Permita ele na sua vida. E aqui Josias, se ele fosse olhar, se você for ler a história dos antepassados dele, você vai ver. Ele tinha um avô chamado Manassés e o pai dele era Amon. Só que o que aconteceu? O pai e o avô dele não foi um bom rei. Ele foi um rei mau perante os olhos do Senhor. Já Josias, ele queria ser um bom rei, por mais que ele era criança. Só que ele foi crescendo, foi se tornando adolescente, foi se tornando jovem e se tornou um homem. Mas ele quis buscar conhecimento, ele foi na fonte, ele foi em Jesus, aonde o avô e o pai dele adoravam imagens, fazia sacrifício para, não para Deus, mas para o homem, se prostituía, no templo tinha, coisas erradas que não agradava a Deus. Josias quis fazer diferença, e ele fez, ele buscou conhecimento, ele buscou a fonte, ele foi na fonte certa, que é Jesus. E nós temos que ir na fonte certa, que é Jesus. Buscar a Deus, servir a Deus, ser como ele foi. Ele fez reto perante o Senhor. Ele poderia seguir os passos do pai. Ele poderia, mas ele não seguiu. Ele poderia fazer a vontade. Mas meu pai e meu avô fez assim, eu vou fazer também. Não. Ele foi exemplo. Ele fez a diferença. E nós temos que fazer a diferença onde nós estivermos. Seja na nossa casa, seja na escola, seja onde você estiver. Você tem que ser a diferença. Você tem que fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença. Não importa onde você esteja, faça a diferença em nome de Jesus. Então, que essa mensagem possa ter falado ao seu coração em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar,
seu ministério, né? Não te conheço, mas que Deus abençoe você em nome de Jesus. E nunca se ache incapaz. Nunca ache que você não vai conseguir. Você vai conseguir sim. Você é capaz sim. Não porque você, a força é minha, eu sou capaz porque de mim. Não. Porque Jesus estando na direção, Jesus estando no controle de tudo da sua vida, tudo flui, tudo acontece em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo e foi um prazer. Tchau. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, em nome de Jesus. Tchau.